Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, que coisa linda. Que coisa linda. É de se emocionar mesmo. Isso é um pedacinho do céu. Isso é um pouco do que nós veremos na eternidade. E semana passada nós não estávamos aqui, mas confesso para os irmãos que ficamos com saudades. A gente estava visitando nossos pais, foi um período de descanso que nós tiramos, mas estávamos de fato com saudade dos irmãos. E quando a gente olha para esses momentos, e a gente olha também para outros momentos das nossas vidas, que a gente lida às vezes com a derrota, com as dificuldades do dia a dia, com a pressão do dia a dia, nós às vezes perdemos o foco de onde está a nossa verdadeira vitória. E é interessante quando nós olhamos para algumas coisas que Deus criou, e a gente não observa que foi Ele que colocou a mão ali e fez aquilo. Por exemplo, as competições. É estranho, mas Deus criou as competições, Deus criou os esportes, mas mesmo os esportes, mesmo as competições, elas têm aspectos da criação. Vezes o fracasso, vezes a dificuldade, vezes a luta, o empenho, mas também a vitória. E de fato, nossa vida é cheia de altos e baixos. Se você não gosta de esportes, provavelmente você já assistiu algum filme ou alguma série que você torceu, eu espero que tenha torcido para o herói da série ou para o herói do filme. A Bia e eu, a gente está maratonando MasterChef. E a gente sempre escolhe alguém para torcer. E fato é que na vida a gente acaba escolhendo pessoas para a gente torcer. E o esporte, ele revela muito bem isso. Por exemplo, quando a gente olha para o futebol. A gente olha para o futebol e aquilo gera nas pessoas uma alegria, às vezes frustração, às vezes dificuldades. Né, para lidar com aquela emoção, sem entender o que está acontecendo, a gente grita, a gente comemora, a gente esperneia, mas tudo isso a gente às vezes para pensar, será que isso faz sentido? Será que isso de fato faz parte da criação? Será que Deus se alegra com esse tipo de coisa? E de fato, meus irmãos, sim, Deus se alegra com esse tipo de coisa. O esporte foi uma criação dele. E há vários aspectos outros, além desses que eu falei, da queda, da redenção, da vitória, do triunfo. Olha, eu não sei o time que você torce, eu torço para o São Paulo. Em vida, eu vi o São Paulo ganhar tudo. E aí, às vezes, a gente se gaba, né, de falar, olha, eu sou tricampeão mundial, mas olha, eu não entrei no campo, eu não joguei futebol. Eu fui um goleiro mais ou menos quando eu tinha lá meus 20, 21 anos, ganhei uma Copa lá com os jovens da Igreja Presbiteriana de Brasília, mas eu não sou um bom jogador de futebol. Eu nunca entrei no campo de futebol profissional. Mas olha que interessante. Eu falei que nós somos tricampeões mundiais. Sabe o que isso quer dizer? Que há uma representatividade daqueles 11 homens correndo em campo. Eles representam milhões de pessoas. Eles representam muitas pessoas que se alegram, que choram, que vibram, que se irritam, que ficam ansiosas, que criam expectativas. E muitas vezes comemoram como campeões. E é justamente sobre isso que a gente vai ver hoje à noite. Sobre a vitória. E sobre a vitória de Cristo. E como essa vitória, ela é também a nossa vitória. Como ela é de fato a nossa vitória e não como um simples time de futebol, ou um qualquer atleta, ou um participante de um reality show. Mas uma vitória definitiva do povo de Deus. Uma vitória definitiva daqueles que confiam em Cristo. Nós veremos hoje que Jesus venceu na cruz para que nós sejamos livres de verdade. A verdadeira liberdade vem com a vitória de Cristo na cruz. E para isso eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 15. Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 15. Está sendo projetado, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é a versão NVI 2011. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão.
Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. E ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos por essa palavra inspirada, palavra inerrante, que nos traz esperança, que nos traz, ó Pai, vitória, que nos traz, ó Pai, mais de Cristo sobre sua obra redentora ali na cruz. Aplica, ó Pai, essa palavra em nossos corações hoje, para que sejamos transformados, ó Pai, para que através dessa palavra o Senhor fale com o teu povo essa noite. E é no nome do Senhor Jesus que oramos, agradecidos por tudo. Amém. Quero convidar os irmãos que fiquem com suas Bíblias abertas. Nós vamos voltar ao versículo 6 e 7, que diz: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você se lembra como você conheceu a Cristo? Você se lembra no momento que alguém chegou e pregou para você? Falou, olha, eu tenho alguém para te apresentar. Esse alguém pode te dar a vida eterna. Você se lembra desse dia? Não sei se você, como eu, teve o privilégio de crescer na igreja. Mas mesmo crescendo na igreja, eu lembro o exato dia em que eu ouvi uma mensagem que falou de forma diferente ao meu coração. E essa mensagem é como se tivesse caído uma escama dos meus olhos. Eu vi de fato como a obra redentora de Cristo se aplicava à minha vida. Esse dia, eu posso dizer que eu fui enraizado em Cristo. Esse dia, eu posso dizer que eu fui fundamentado em Cristo. Essa experiência, eu tenho certeza que se você viveu, você jamais vai esquecer. Tenho certeza que se você viveu esse momento, você busca até hoje conhecer mais sobre Cristo. Você tem sede de Cristo. Você quer ouvir cada vez mais sobre Ele. E quanto mais você ouve sobre os ensinos de Cristo, mais o seu coração acelera, mais o seu coração treme para querer conhecer quem é este homem. Quem é esse Deus que se tornou carne? Quem é esse homem que habitou entre nós? Viveu uma vida de obediência e morreu numa cruz. Eu tenho certeza que se você está fundamentado em Cristo, você tem sede de conhecê-lo cada vez mais. E aqui Paulo fala exatamente sobre isso, para que você continue a viver nele. Claro que em momentos ou outros a gente oscila, assim como uma árvore, e aqui ele usa duas metáforas, né, para que a gente esteja enraizado. Às vezes uma árvore está mais bonita, às vezes ela está mais verde, às vezes ela está mais murchinha, às vezes as folhas caem, mas elas continuam fundamentadas, elas continuam com as raízes profundas no solo, e é isso que as mantém em pé. O que mantém uma árvore em pé não são meramente as suas raízes, mas sim o solo em que elas estão fincadas. Da mesma forma que se você tiver raízes profundas e não estiver com as suas raízes profundas em Cristo, pouco adianta. Pouco adianta. Nós devemos estar cada vez mais firmes nele, enraizados nele. Outra metáfora que Paulo usa é que nós devemos estar edificados nele. Eu não sei se é comum aqui em Uberlândia, mas lá em Brasília, existem alguns terrenos que o pessoal faz umas obras irregulares. E eles não fazem muito bem o fundamento. O resultado é catastrófico.
o prédio muitas vezes começa a rachar e vai em ruínas. Ele vai ao chão, justamente porque ele não tem bases sólidas e firmes o suficiente para manter esse prédio em pé. E Paulo, quando fala para que a gente seja edificado em Cristo, é que a gente busque cada vez mais estar edificados no fundamento dele, cada vez mais firmes em Cristo, firmados na fé que nós recebemos. Aquela fé que você ouviu pela primeira vez muito tempo atrás. E essa fé que você continua sendo ensinado hoje. Graças a Deus, nós temos homens de Deus aqui nessa igreja que nos ensinam cada vez mais sobre Cristo. Isso deve fazer o seu coração transbordar de gratidão. É isso que Paulo fala no versículo 7. Que o nosso coração deve transbordar de gratidão. Quando você olha para a sua vida antes de Cristo, quem que você vê? Você lembra da sua vida antes de Cristo? Você lembra como era? Como você vivia? Muitas vezes derrotado, sem esperança, sem perspectiva, sem saber o que aconteceria amanhã. Era uma angústia atrás de angústia. Era um vazio imenso. Mas hoje o seu coração deve transbordar de alegria porque você tem Cristo na sua vida. Você tem Jesus na sua vida. Nada mais importa. Não interessa o que aconteça ao seu redor. Você tem Cristo. E o seu coração deve transbordar por isso. Deve transbordar de gratidão pela obra que Ele fez no seu lugar. Olha para a sua vida. Aqueles altos e baixos que nós falamos. Tudo isso sem Cristo é apenas desesperança. Mas com Cristo em nossas vidas e com nossas raízes fincadas nele, com nossas bases sólidas edificadas nele, nós não temos o que temer. Nós não temos o que ter medo. Nós não temos simplesmente do que duvidar. Não interessa a circunstância que nós estivermos. Não interessa o problema que a gente tem na nossa vida, a dificuldade, a dor, a ansiedade, o som alto. Nada disso deve tirar o nosso foco de Cristo. Porque é nele que nós temos a nossa esperança. Nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Nossa vitória não é sobre coisas materiais. Nossa vitória não é uma vitória barata. Nossa vitória não é uma vitória que se perde com o tempo e as pessoas esquecem. Nossa vitória não é sobre dinheiro. Nossa vitória não é sobre passar no vestibular, passar no concurso. Nossa vitória é sobre ter um resgate de um lugar que nós pagaremos a eternidade pelos nossos pecados. E nós veremos isso daqui a pouco. Não se permitam que nem um dia sequer vocês se abalem. Que vocês andem com a cabeça baixa, se sentindo derrotados, porque vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vocês são mais vencedores do que qualquer atleta que pisou nessa terra, mesmo que vocês nunca tenham praticado esporte nenhum, porque aqui não se trata de um mero esporte, mas sim de um homem vencendo a morte para que você pudesse viver com ele. Quero que vocês acompanhem comigo também o verso 8, que diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Meus irmãos, muitas vezes nós os alertamos sobre o mundanismo. E Satanás, ele é astuto. Ele é muito inteligente. Ele tem milênios de experiência em enganar, principalmente aqueles que não têm Cristo. Mas muitas vezes ele entra na igreja e tenta fazer um estrago. Muitas vezes nós somos levados a crer que uma parede preta, luzes piscantes e alguns outros elementos que, por mais que a gente ache estranho, a gente acaba ligando isso ao mundanismo. Mas isso é apenas uma cortina de fumaça. Quero que vocês se alertem para o que de fato é o mundanismo e como muitas vezes nós flertamos com ele. Quer ver como muitas vezes você acaba flertando com o mundanismo? Existe uma ideia muito perniciosa, que o diabo tem plantado na mente das pessoas hoje em dia. A ideia de liberdade.
E a ideia de liberdade é: eu vou fazer o que eu quiser, porque sempre que eu fizer o que eu quero, eu serei livre. Eu serei totalmente livre quando eu fazer o que eu bem entender. E as pessoas confundem isso com liberdade. As pessoas se dão ao sexo, as pessoas se dão às drogas, as pessoas se dão ao dinheiro, as pessoas se dão à inveja, as pessoas se dão a jogos, a tudo aquilo que a pessoa deseja, tudo que ela quer tocar, tudo que ela quer experimentar, ela simplesmente não se esquiva do seu desejo. Às vezes um desejo por comida, às vezes um desejo por bebida, às vezes um desejo por preguiça de ficar na cama o dia inteiro. Isso não é ser livre, isso é você ser escravo de você mesmo. É você estar escravizado às suas vontades, é você não conseguir dizer não a si mesmo. Você olha a pornografia e você coloca os seus olhos naquilo, e você deseja aquilo e você vai atrás daquilo. Você deseja dinheiro e você paga qualquer preço para ter dinheiro. Você deseja uma mulher, você deseja um homem e você vai a fundo para conseguir o que você quer. Você é escravo de você mesmo quando você faz o que você quer. E outro engano que Satanás tem plantado na cabeça das pessoas hoje, infelizmente alguns de nós temos experimentado disso, é que nós temos direito à felicidade. Olha, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser uma pessoa constantemente feliz. É um direito meu. De onde as pessoas tiraram isso? Quando você olha para o que você fez contra Deus, tudo que você merecia era o inferno. Mas quando você faz o que você deseja, quando você cumpre o desejo pernicioso do seu coração em busca de felicidade, você não passa de um escravo. Você não passa de uma pessoa que está aprisionada em você mesma. Que nós merecíamos de fato era o inferno. Mas graças a Deus, nossas raízes estão fincadas em Cristo. E nós não somos mais escravos de nós mesmos. Nós agora somos escravos de Cristo, porque Ele nos comprou com precioso sangue. Ele nos comprou para ser escravos dEle. Olha, sua liberdade verdadeira se encontra no momento em que você disser não aos seus desejos. No momento que você olhar para os seus desejos e dizer, não, eu não quero honrar os meus desejos, eu quero honrar Cristo. De fato, vocês são livres. E vocês, aqui essa noite, podem dizer não aos desejos de vocês. Isso é um poder que vem somente da cruz de Cristo. Tomem posse desse poder. Tomem posse disso, porque Cristo conquistou isso por vocês. E olhem como nós fomos libertos por Cristo. Acompanhe comigo do verso 9 ao verso 12. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus, Ele é plenamente Deus, mas também Ele é plenamente homem. E na plenitude dos tempos, quando Ele veio à terra, Ele se vestiu dessa carne, e Ele viveu tudo o que tinha para viver. As pessoas que olharam para Ele, viram a exata expressão do Pai. O próprio Deus em carne. Seus discípulos testemunharam isso. Apesar de ser homem, apesar de ser 100% homem, apesar de ter sede, apesar de ter fome,
apesar de chorar, apesar de sentir dor, apesar de sentir frio, Ele também é 100% Deus. É totalmente Deus. E Ele tomou a nossa carne para sofrer em nosso lugar aquilo que nós deveríamos sofrer. Quando Jesus se encarna, quando Ele obedece toda a lei, quando Ele cumpre toda a lei, e Ele aplica essa lei, Ele mostra que Ele é autoridade sobre ela. Ele mostra que Ele é justo. Ele mostra que Ele é capaz de cumprir toda essa lei. No versículo 11, Paulo fala que nós, como circuncidados, não aquela circuncisão comum que a gente vê no Antigo Testamento, que era a circuncisão do prepúcio dos meninos, mas uma circuncisão feita por Cristo em nosso coração. E aqui existe uma palavra muito importante, eu quero que os irmãos se atentem a ela. Essa circuncisão feita por Cristo é o despojar do corpo da carne. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua carne não tem mais poder sobre você, que o diabo não tem mais poder sobre você, que o mundo não tem mais poder sobre você, porque Cristo transformou a sua carne, Ele transformou o desejo que era mau em desejo bom, para que você desejasse mais dele. Agora, verdadeiramente, vocês são livres. Vocês conseguem entender o poder disso? Não há liberdade maior do que ser liberto por Cristo. Olha, ser escravo de Cristo pode soar como uma palavra estranha, mas ser escravo de um Senhor amoroso, disposto a dar tudo por você, não existe nada melhor do que isso. Quando nós olhamos para a cruz, nós devemos ver poder real. Aplique isso à sua vida. Você tem poder para vencer os seus desejos. Você tem poder para vencer o seu pecado. Nada é mais poderoso do que isso. Quando Jesus morre na cruz, Ele simplesmente não morre para te dar uma vida eterna quando você morrer. Mas a sua vida eterna começa hoje. Começa a partir do momento que você aceita Ele como seu Salvador. Quando você abraça Cristo, você recebe todas as bênçãos advindas da cruz. Não existe nada mais poderoso do que isso. Tome posse dessas bênçãos. Tome posse de tudo isso. Há poder no nome de Jesus. E se você coloca a sua confiança nele, esse poder também é seu. Porque Ele viveu para que você vivesse. Ele morreu para que a sua carne morresse. Mas olha o que o versículo 12 diz. Que nós fomos sepultados no batismo dele. Que nós fomos ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus não está morto, Ele vive. E como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. Essa é a nossa esperança. Não há motivo para que nós andemos derrotados no nosso dia a dia, sufocados pela rotina, aquela rotina dolorosa, pelas dores físicas, pelas dores na alma. Tudo isso nos aflige, tudo isso nos machuca, mas nada disso é capaz de nos derrotar. Nada disso é capaz de tirar de nós a bênção que Jesus conquistou na cruz em nosso lugar. Porque foi para isso que Ele veio. Veio para viver a vida que nós éramos incapazes de viver. Veio para morrer a morte que era nossa. Mas também ressuscitou para que a gente pudesse viver a vida dele. E é essa vida que nós devemos desejar viver. No momento que você recebe o batismo, você recebe ali de fato um poder espiritual, que é ligado a essa água. Nós não sabemos explicar como isso acontece. Mas esse poder vai para a sua vida inteira. É um poder muito maior do que conquistar qualquer coisa nessa terra. É um poder muito mais profundo. E é isso que nós vamos ver. A partir do verso 13 até o verso 15.
quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou toda a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Eu quero convidar meus irmãos essa noite para que vocês olhem comigo a cruz sob uma nova perspectiva. Muitas vezes nós somos levados a olhar para a cruz como símbolo de derrota, como símbolo de dor. Mas eu quero que essa noite a gente olhe para a cruz como símbolo de vitória. Um símbolo de vitória, porque foi nela que Jesus venceu a morte por nós. Nós estávamos mergulhados na lama. Nós éramos escravos dos nossos desejos. Nós nunca éramos capazes de dizer não para nós mesmos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nossa carne era incircuncisa porque a gente era mau. E a gente só fazia o que era mau aos olhos de Deus. Mas Deus, Ele ressuscitou a sua alma para que você pudesse enxergar a olhos nus o Cristo, aquele que venceu, aquele que morreu em nosso lugar. E no verso 14, nós vemos que Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Eu não sei se vocês mais novos já ouviram falar em nota promissória, ou cheque, alguma coisa do tipo. Mas antigamente, o pessoal ia no mercadinho e anotava lá, eu vou comprar, fazer uma compra aqui, colocar, Cléder já viu, né? Então, você colocava lá e você colocava seu nome e assinava uma nota promissória, a famosa compra fiado, né? Você comprava na notinha e colocava aquilo lá na mercearia. E essa nota, ela provava que você tinha uma dívida com essa mercearia. Então, você tinha que pagar essa dívida. Mas fato é que nem sempre na vida tudo acontece como a gente planeja. E às vezes essa dívida ia acumulando, acumulando, acumulando. Às vezes chegando a um ponto que a gente não conseguia nem pagar. Nossa dívida com Deus era muito maior do que essa. Porque nós ferimos a santidade de um Deus que é eterno. E quando a gente faz isso, a gente tem uma dívida impagável com Ele. A gente tem uma dívida que é impossível nós mesmos pagarmos. E essa escrita de dívida, ela estava nas mãos, inclusive, de Satanás, que rogava pelas nossas almas, dizendo, olha, eles têm uma dívida, eles também têm uma dívida. O lugar deles é no inferno junto comigo. Mas Jesus, Ele foi colocado em frente à sinagoga. Ele foi julgado por aqueles que deveriam ser aqueles que mais esperavam por Ele. Jesus, Ele foi julgado, Ele foi humilhado. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele sangrou, sangue de verdade. Levou pauladas e pauladas. Foi humilhado, cuspiram em Jesus. Condenaram mesmo sendo inocente. Não satisfeitos, eles cobraram que Jesus fosse morto. Jesus, ao ser condenado, alguns dizem que ele levou 39 chibatadas com um instrumento, que nada mais é um chicote de couro, com osso e metal na ponta. E ao ser golpeado, esse metal entrava nas costelas de Jesus, arrancava sua carne a ponto de deixar os seus ossos para fora. Cada chicotada que Jesus levava era a justiça de Deus sendo satisfeita. Mas outros historiadores dizem que, como foram os romanos que chicotearam Jesus, não havia limite para as chicotadas. Então não se sabe ao certo quantas ele levou, mas ele ficou em carne viva por você. Logo depois, colocavam um tronco de madeira em suas mãos, para que ele levasse esse tronco, extremamente pesado. Alguns estimam que era praticamente o peso de um corpo humano.
de 50 a 70 quilos. E o fizeram caminhar por toda a cidade, arrastando esse tronco de madeira. E quando isso acontecia, era o nome de Deus sendo justiça. A justiça que era para você, era Jesus carregando o seu pecado para fora, como um bode expiatório. Mas como se isso não bastasse, ao chegar na montanha da caveira, Jesus foi colocado na cruz, com pregos em seus pulsos, de 12 a 17 centímetros, que atravessaram seus braços até cravar na cruz de madeira. Também os seus pés, juntos, transpassados por um prego imenso. Cada batida de martelo, cada gota de sangue derramada, era a justiça de Deus sendo feita por vocês. Jesus, ao ser levantado, ele permaneceu nessa posição por horas e horas e horas. Uma posição de dor. Já tentou ficar assim alguns minutos? É uma dor absurda. Mas ele tinha prego em suas mãos. Cada vez que ele tentava levantar para respirar, seu pulmão era travado. E ele ficava cada vez mais asfixiado. Ele não conseguia respirar. Olha a cena de agonia de Cristo. Olha a cena de dor. Cada vez que isso acontecia, era a justiça de Deus sendo aplicada por vocês. Para que vocês fossem livres. Quanta dor o nosso mestre sofreu. Para que nós fôssemos livres. Ele tinha sede. E deram um pedaço de esponja com vinagre para ele beber. Quando tudo estava próximo ao fim, alguém ficou uma lança em seu peito e o matou. Olha quanta dor. Mas olhem só. Olha o que Paulo fala. Ele removeu, pregando-a na cruz, toda a escrita de dívida que tinha o seu nome, o seu CPF, foi pendurada na cruz, para que você fosse livre dessa dívida. Quando o general romano, ele entrava em uma batalha, e ele ia para uma guerra, e quando esse exército vencia o outro, todos os bens do povo derrotado ia para o exército romano, e eles recolhiam esses despojos, esses bens, ouro, prata, bens, ovelhas, rebanho, plantação, escravos. E quando Jesus sobe à cruz, ele toma esses poderes e essas autoridades que acusavam a gente de todo tipo de pecado e nos arrebata para ele. Olhe para a cruz, olhe para a vitória final, olhe para aquele que venceu no pódio mais alto de todos, para que você recebesse uma coroa, não um troféu passageiro que a terra vai comer, mas uma coroa eterna, não uma camisa de time comum, mas vestes lavadas no sangue de Cristo, vestes limpas. Olhe o triunfo de Cristo na cruz, o herói dos heróis. Quando esses generais romanos voltavam por um caminho chamado Via Ápia, toda Roma, toda a capital romana, vinha prestigiar e aplaudir esse general porque ele venceu batalha. Mas o Senado romano elegia alguém para ir na sua carruagem, dizendo atrás dele, para que ele se lembrasse de que ele era mortal. Lembra-te que és mortal. E cada vez que o povo aplaudia, que ele tentava levantar os braços para se exaltar, essa pessoa dizia, lembra-te que tu és mortal. Porque a glória era só para César, não devia ser do general. Mas quem no universo vai poder falar para Jesus agora? Lembra-te que tu és mortal? Ninguém, porque ele venceu a morte para que a gente pudesse viver. Ele venceu de uma vez por todas. Não há ninguém no universo que possa dizer, lembra-te que tu és mortal, porque Jesus venceu de uma vez por toda. O Senhor dos senhores, o general dos generais,
venceu para que nós pudéssemos ter vida. Não se deixem escravizar por coisas passageiras. Lembrem-se da vitória que foi conquistada por vocês na cruz. Vocês hoje são livres para exaltar a Cristo, para viver uma vida de santidade e obediência. Não se sintam derrotados nas circunstâncias normais do seu dia a dia. Lembrem-se que Jesus está ao lado de vocês. Ele está com vocês dia após dia, momento após momento. Quando você abaixar sua cabeça e se sentir fraco, lembre-se daquele que morreu para que você vivesse uma vida de vitória, uma vitória eterna. Não sobre coisas passageiras, não sobre coisas que vão passar, mas que a gente possa olhar para esse texto e ter em nossa vida uma esperança que é eterna. Lembrem-se que agora vocês pertencem a Cristo. Lembrem-se que agora vocês são vitoriosos. Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós e em nosso lugar. Nós te louvamos pela vitória ali na cruz. Nós te louvamos por todas as bênçãos decorridas disso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor rasgou toda a dívida que estava em nosso nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos transformou de pessoas ruins em pessoas com coração transformado. E hoje nós podemos dizer não aos nossos desejos. Muito obrigado, Pai. Tudo que o Senhor fez e fará por nós. E em nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos agradecidos. Amém.